Boa tarde, saudações a todos. Aqui professor Wagner, Filosofia, do Jacques Félix. Hoje, dia 25 de março de 2020, estamos aí há quase 2 semanas em casa devido à pandemia do coronavírus, né, e estamos confinados, procurando manter-nos nas residências, de tal modo que possamos contribuir para que esse vírus não se espalhe e também para que pessoas mais fragilizadas não sofram. E também que nós não adquiramos esse vírus, né, de tal modo que possamos contribuir para que essa crise passe o quanto antes. Seguindo as recomendações, né, da Secretaria Estadual, né, de Educação, né, e tudo que a coordenação vem nos pedindo, né, nós professores preparamos algumas atividades para vocês alunos, para que possam realizá-las em casa, e também que não se prejudique também a caminhada, né, estudantil de vocês, né. E por isso então decidi gravar esse vídeo, né, e trabalhar um tema comum às 3 séries do ensino médio, seja desde o primeiro ano até o terceiro, né, um tema relacionado à filosofia moderna, que é justamente um pouco, né, o fundamento da nossa sociedade atual. De tal modo que vai dar continuidade aos estudos daqueles que estão no primeiro ano, né, que é justamente a possibilidade de conhecimento introdutório quanto à história da filosofia. Faz parte também, né, do currículo, né, para o segundo ano, que vai trabalhar ética a partir da filosofia moderna, né, que é justamente a construção do eu racional e do individualismo, né, que trabalha temas sobretudo relacionados à liberdade, né, no tocante à ética. E também ao terceiro ano, né, que tem como base no currículo, né, a filosofia da linguagem, né, justamente o tema que vamos trabalhar. Ela faz parte e é um pressuposto da filosofia da linguagem, que é o conhecimento. Então me coloquei à disposição para gravar esse vídeo como um complemento ao currículo, né, de modo que vocês tenham, né, um material a mais, quem assim julgar necessário, para os estudos, né, de modo que não se prejudique tanto, né. Podemos ter duas atitudes quanto ao que vem sendo pedido para nós, professores, e também para vocês, alunos. Né. Podemos encarar como uma obrigação, né, ou algo que temos que fazer, né, no conforto das nossas casas ou não, né. Ou podemos, né, ter a atitude daqueles que buscam o conhecimento e a reflexão, não somente para alcançar notas, mas justamente para ajudar na reflexão da própria vida, né. Levar esse conhecimento, né, e se questionar, né, como que estamos vivendo, né, e o que acontece no mundo nos influencia. Né. De tal modo que é muito pertinente a reflexão, né, justamente do que vamos tratar do momento que vivemos, que é aquilo, né, de você ter que abdicar da liberdade, né, para poder ter uma segurança, né, e poder sobreviver a essa crise, né. E tudo isso nos fere porque temos, né, como base, e isso é muito próprio de nós modernos contemporâneos, né, essa sensação de que nós podemos e devemos, né, viver de qualquer maneira. Então o senso de liberdade é muito forte para nós. Nós somos, né, estritamente liberais hoje, né, e tudo aquilo que é tocante a normas e regras, tudo aquilo que obstrui a nossa liberdade já nos causa, né, tudo aquilo que restringe a nossa liberdade já nos causa um desconforto. Estava difícil sair aqui a palavra. Mas enfim, né, de modo que nós vamos perceber que na filosofia moderna, né, nos pensadores modernos, né, que vão tentar se desvencilhar, né, de uma instituição que restringiu, que determinou o modo como deveriam viver, né, em nome de um eu racional agora que vai pedir para si, né, o controle da própria vida. Tá certo?
Então, de modo que esse episódio, ou melhor, esse vídeo tem como título, deixa eu pegar minha colinha aqui do lado, né? Do teocentrismo ao antropocentrismo, né? A virada paradigmática moderna, parte 1. Então, parte 1 por quê? Porque a filosofia moderna, basicamente, ela trabalhou muitos temas, mas basicamente 2 temas são centrais, que é a teoria do conhecimento, né? Isso o sujeito agora que vai elaborar um novo método de conhecer a partir da ciência, né? E também um outro tema que é muito pertinente à filosofia moderna, que é a construção de uma nova sociedade, portanto, filosofia política, portanto, uma nova organização do Estado de Direito, né? Um Estado ainda baseado na monarquia, né? Mas já com abertura para um novo modo de pensar, né? Que depois vai culminar no século XIX nas repúblicas modernas, né? Na independência das repúblicas modernas, né? Pois bem, então, o primeiro ponto que nós trabalhamos esse tema, nós precisamos entender, né, basicamente o que é teocentrismo. Teocentrismo é, de fato, voltado à teocracia, né, que basicamente é uma religião que governa, né, que tem um poder religioso e tem um poder civil nas mãos. Foi o caso da cristandade, que nós trabalhamos em sala, sobretudo ali o primeiro e o segundo ano, né, que justamente vimos os pressupostos, né, e as raízes, né, da sociedade cristã medieval, né, também conhecida como cristandade, né, e é justamente na cristandade, no Ocidente, podemos assim dizer, que se estabeleceu o teocentrismo, né, no qual existe, né, apenas uma religião dominante, né, e essa religião, a religião cristã, por isso cristandade, né, que chega ao poder em 313 depois de Cristo, né, e assume como religião oficial do Império, né, e que mesmo depois da queda do Império Romano no Ocidente, né, vai ser constituído o Sacro Império Cristão no Ocidente, né, de tal modo então que nós temos o teocentrismo, né, e uma ideia ali também, né, de que o Papa é o vigário de Cristo, né, e ele é aquele que vai nomear os reis para governar em nome de Deus, né, e de fato nós vamos ver, né, que isso vai, além de ser muito romântico, vai dar muitos problemas, né, porque também os reis, né, vão se ortogar como eleitos e constituídos com um direito divino, né. Então vai haver uma briga entre papas e reis, né, sobre a questão das investiduras, né? Quem legitima quem, né? É o Papa que legitima o poder dos reis ou o rei que legitima o poder do Papa? Né? Mas isso, né, uma outra conversa, mas serve de base para nós aqui, porque nós não podemos falar de modernidade sem falarmos sobretudo ali do período medieval, sobretudo a sua fase final, que muitos historiadores colocam como Baixa Idade Média, né? Johnny Ruzinga coloca como o outono da Idade Média. Depois vai aparecer aqui no vídeo, né, pode estar aparecendo aqui agora, né, referência a essa obra, que é muito importante. Mas, falando assim diretamente de modernidade, nós temos que levar em conta, né, o período da Renascença, o movimento da Renascença, né, e do humanismo, né, que veio muito forte no final do século XIV, século XV, né, portanto os anos de 1400, que justamente, né, é o canteiro onde foi florescido, né, a nossa sociedade moderna. Justamente porque já havia um movimento de reforma em curso, né, desde o século XII. Mas para ser mais preciso, né, nós temos justamente essa tensão entre a Igreja e o Estado, né, entre o Papa e os reis, né, e também nós temos também, né, a grande questão da Idade Média, que foram as Cruzadas, que é justamente o embate entre muçulmanos e cristãos na conquista da Terra Santa. E por que a Terra Santa? Porque a Terra Santa era o centro do mundo, e quem conquistasse Jerusalém conquistaria e seria, portanto, o dono do mundo, né? Mas não só isso, houve também outras
outros fatores culturais, econômicos, teológicos, né, culturais, antropológicos, que merece destaque, né? Também pode ser aqui uma deixa para um outro vídeo. Mas, né, sobretudo para os professores de história, né, que são muito mais capazes do que eu. Mas, né, as cruzadas com certeza, né, favoreceram que entrasse em crise algumas coisas na Idade Média, sobretudo o feudalismo, né, porque as cruzadas aumentaram e intensificaram as rotas de comércio, né? Então, uma nova classe ali surge, que são a classe dos comerciantes, né? Sim, meus amigos, né, o capitalismo nasceu na Idade Média, podemos assim dizer, né? Jacques Legoff defende muito essa ideia, um grande historiador, né? Nasceu ali no século XIII. Nós temos, né, o nascimento do gótico, né, como mais voltado assim para uma questão, né, de uma teologia da luz, né, de reconhecer que o mundo também é o lugar onde habita a graça de Deus e não é somente o lugar, né, das trevas, o lugar do medo, como muitos pintaram, como Santo Agostinho, por exemplo, né, que traz um pouco essa ideia de Platão, né, de que o mundo sensível é o mundo das sombras, é o mundo do erro, né, o mundo que, né, só habita o pecado, né, e a gente precisa se purificar através da graça de Deus para alcançar a salvação e assim por diante, se desvencilhar de tudo aquilo que é mundano. Então o gótico resgata um pouco isso, né, a escolástica também, que já é uma teologia um pouco mais racionalizada, que resgata um pouco Aristóteles através dos árabes, sobretudo de Avicena. Nós temos também, né, Dante Alighieri, né, com a sua crítica na Divina Comédia, né, Erasmo de Roterdã, no seu Elogio da Loucura, Leonardo da Vinci, poderíamos aqui ter um vídeo só sobre ele, né, de tantos inventos, né, resgatando um pouco essa ideia do humano, né, resgatando um pouco a ideia da humanidade que havia sido deixada de lado em nome de uma visão mais celestial e angelical do humano, né. Nós temos grande, né, pintor, escultor, Michelangelo, né. Enfim, temos tantos nomes, né. Mas sobretudo no século XV e no século XVI nós temos eventos que foram fundamentais, importantes para haver essa mudança, né, essa virada de paradigma, né. Bom, a Reforma Protestante, 1517, Martinho Lutero, e com certeza não pode ficar de fora dessa lista, né? Lutero, um monge agostiniano que viu muita coisa errada, sobretudo dentro da igreja, ele que era um padre católico também, via, né, o abuso que a igreja havia cometido, as próprias navegações, a descoberta de um novo mundo, né, também nós sabemos que contribuiu muito para uma virada, para uma nova esperança, né, de novos ares, de novas terras conquistadas. Nós temos um nome muito importante chamado Nicolau de Cusa, né, na qual ele trata da douta ignorância, resgatando um pouco ali aquela máxima de Sócrates, né, só sei que nada sei, né, em reconhecimento de que o ser humano, todo o conhecimento adquirido pelo ser humano é de fato provisório, precisa estar sempre em construção, e isso ele vai desafiar um pouco aquilo que já estava estabelecido como verdade absoluta e alguns dogmas que a igreja defendia. Giordano Bruno, né, e a sua rebeldia, né, ele também era frade dominicano, né, que foi queimado na fogueira em 1600 pela Inquisição Católica, pelos seus próprios confrades, né, ele que defendia, né, a existência de novos mundos, né, e que depois foi comprovado, né, por a teoria heliocêntrica de Copérnico, e depois foi atestado por Galileu Galilei, né, quando Galileu afirma, né, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é um planeta dentre muitos planetas, dentro de um sistema solar, no qual uma estrela, o Sol, é o centro, dentre muitos sistemas diferentes, dentro de uma galáxia, dentre muitas galáxias. Ou seja, cai por terra, né, uma visão estática do universo, no qual, né, havia o céu,
a Terra e o inferno, né? Então essa visão cai-se por terra e, e isso já é mais uma rachadura no vaso do teocentrismo, né? Nós temos também a filosofia política, né, republicana de Nicolau Maquiavel, né, na qual ele vai ter duas obras muito importantes, que é o Príncipe, né, de 1517, e depois nós vamos ter também os discursos, né, da primeira década de Tito Livio, na qual ele vai trabalhar o poder do príncipe, né, do regente príncipe e do regente republicano, na qual vai estar por base a liberdade, né, não a imposição, de um lado a imposição da força, mas do outro lado, né, a liberdade, né, mais voltado para a questão da república. Nós temos também Frei Jerônimo Savonarola, né, que de fato influenciou muito Maquiavel, e Giordano Bruno, né, um frade também dominicano, né, que criticou, fez duras críticas à igreja, ao poder estabelecido, né, e, né, para acabar, né, de quebrar esse vaso, né, teocrático, nós temos Francis Bacon, né, que escreve uma obra chamada O Novo Órgão, né, que justamente vai decretar um outro, vai lá, melhor dizendo, vai descrever um outro método científico, né, baseado agora numa questão mais voltada do particular ao universal, né? Vai quebrar um pouco o método dedutivo, né, que é você abstrair conceitos para poder chegar a uma verdade particular, enquanto que o método indutivo parte, né, da realidade, e dessa realidade a coisas e a um conceito mais universal, né? Então esses eventos e muitos outros que poderiam ser elencados aqui, né, mas o vídeo não ficar demasiadamente longo e também chato, né, elenquei esses que contribuíram para quebrar essa mentalidade, né, teocrática cristã, né, que teve sim, que foi construída, né, pela igreja, e que teve sim, né, o seu mérito, mas, né, que aprisionou o ser humano, né, em verdades absolutas, né, fazendo que, e essas verdades foram engolidas, né, a seco, né, na qual aparentemente parece que não há uma restrição da liberdade em prol, né, de uma verdade já pré-estabelecida, né. Mas o período medieval não foi só isso, né, teve muitas riquezas também, mas é fato, né, e isso está muito bem documentado, né, e existem muitos estudos, né, inclusive de historiadores renomados como Jacques Legoff, né, que de fato a nossa modernidade, para ela poder acontecer, esses eventos foram fundamentais, né, essa quebra. Então aqui nós temos a quebra de um paradigma, né, por isso virada paradigmática, ou seja, um modelo, um modo de pensar, uma mentalidade, né, que agora vai dar lugar a outro, né. Então, né, Deus, né, e toda essa reflexão que a igreja fez, né, bem elaborada, né, por sua vez, né, Deus é deixado de lado, né, deixa de ser o centro, e o homem coloca-se ao centro, né, e é a partir disso que o homem vai ler a realidade, né. Então por isso antropocentrismo, né. Então a partir de agora o homem vai ler a realidade a partir de si, tendo como aliado, tendo uma grande ferramenta nas mãos, que é a ciência. Já havia ciência na antiguidade, já havia ciência na Idade Média, com certeza, mas cada vez mais agora a ciência vai se tecnificando, né? A técnica vai sendo aprimorada, né? Então, e um primeiro nome que contribuiu para isso foi René Descartes, né? Um francês que justamente tem um livro muito importante, que é Discurso sobre o Método, né? Que método é esse? Esse método elaborado por Francis Bacon, esse método indutivo, né? Da qual no discurso sobre o método, René Descartes, ele justamente vai se questionar, né, como esse método pode nos ajudar a construir um mundo novo. Então aqui nós
vamos seguir agora, né, para essa questão do conhecimento, né, da teoria do conhecimento. Né. Por quê? Porque justamente agora o ser humano que vai rever, né, tudo aquilo que era considerado como verdade vai questionar. Né. Então nós vamos seguir essa via do conhecimento e a questão política, né, do contrato, da filosofia contratualista que os estudiosos assim denominam, como Thomas Hobbes, Rousseau, o próprio John Locke, que trabalha a teoria do conhecimento e também política, nós vamos deixar por um outro vídeo, né, que gravaremos em breve. Né. Então, seguindo a ótica do conhecimento, da teoria do conhecimento, vai se questionar como conhecer, né? E tudo aquilo que era conhecido até então, né, foi questionado a partir desse novo método, né, instaurado por Francis Bacon e defendido por René Descartes, né, sobretudo na sua máxima, né, cogito ergo sum, né, ou seja, penso logo existo. Né. Então, é a partir daquilo que Descartes elaborou, né, como verdade, tem esse pressuposto, né, um sujeito pensante. É um sujeito pensante que toma conta da sua existência agora. Então não existe mais instâncias externas ou instituições que vão garantir a existência, mas é o próprio sujeito pensante. Ora, isso para o estudo do segundo ano em ética é fundamental, né? O indivíduo agora que tem nas mãos, que tem as rédeas da existência na mão, né? E Descartes vai defender, né, que todo conhecimento ele já está dado, né, já está impresso na nossa mente. Né, basta, através agora da experiência de um processo educativo, né, fazer esse conhecimento vir à tona, né, tornar-se ato, né, vir à superfície. Né. Então, é o que se denominou como racionalismo. Né, ou seja, um conhecimento, né, que já está dado, que já está, em outras palavras, resgatando ali Platão, né, está inato, né, já está impresso na nossa mente. Basta tão somente lembrarmos, né, e rememorarmos através da experiência. Né, em que justamente essa é uma corrente que é defendida pelos racionalistas, nas quais nós temos, né, Descartes e Gottfried Himmel Leibniz, né, um alemão, né, que também defende essa ideia e concorda com essa ideia de Descartes, né, desse conhecimento, que está impresso em nós e que na sua linguagem agora ele vai tão somente, né, buscar um processo de clarificação, né, a busca de ideias claras e distintas, né, para que se ter certeza das coisas através de um método que parte do mínimo particular, do mais simples ao mais complexo. Né. Então, Descartes e Leibniz vão ser esses defensores do racionalismo. Por outro lado, nós temos os empiristas ingleses, né, ou o empirismo inglês, defendido sobretudo por John Locke, na sua obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, né, em que Locke vai dizer o contrário. Não, a nossa mente, quando nascemos, é uma tábula rasa, ou seja, é uma folha de papel em branco. E por ser uma folha de papel em branco, né, nada está impresso. Ou seja, o conhecimento, através da experiência, vai sendo impresso na nossa mente. Então é diferente como pensam, né, os racionalistas. Né, vai nessa mesma linha um outro filósofo chamado David Hume, né, em que ele também tem uma obra muito semelhante de Locke, né, que é a investigação sobre o entendimento humano. Né. E Hume vai acrescentar, né, além né, do conhecimento ser impresso através da experiência, né, ele é constituído por causa e efeito, né, e por hábito e costume, repetição. Né. E por mais que uma coisa aconteça rotineiramente, ou seja, cotidianamente, né, eu não posso afirmar com toda certeza que acontecerá amanhã. Né. Por exemplo, não posso afirmar que o sol vai nascer, né, amanhã. Né, por mais que todos os dias o sol nasça. Porque o nosso conhecimento depende da experiência, depende do casual, né, depende de uma causa. Então, é um conhecimento eminentemente, né, que parte da experiência. Tá certo?
E por fim, tentando colocar um ponto final nessa briga de foices e facas, né, nós temos um grande nome da filosofia moderna, né, um divisor de águas, podemos assim dizer, né, que é Immanuel Kant. Né. Kant é um alemão, na verdade ali um austríaco prussiano, né, do Império Austro-Húngaro, ali. Ele nasceu em 1724, né, na cidade de Königsberg. Ele vai se dedicar e vai ser vai ser considerado o Sócrates moderno, em que ele vai tentar colocar um ponto final nisso, dizendo, né, na sua obra Crítica da Razão Pura, que existem juízos sintéticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. O que é isso? Né? O conhecimento está dado, e aí ele concorda com Descartes e com Leibniz, né? E ao mesmo tempo, né, esse conhecimento depende exclusivamente da experiência. Então, sem a experiência também, né, esse conhecimento não pode, né, não pode ser concretizado de fato. Né? O que ele escreve depois, a crítica da razão prática. Né? Então a razão depende da experiência, assim como a experiência depende de uma razão. Né? Então, Kant justamente vai colocar um ponto final unindo essas duas correntes. Né? Ele vai unir essas duas correntes, né, e dizer, olha, juízos sintéticos a priori, né, ou seja, o conhecimento está de alguma forma impresso na nossa mente, mas ele só pode vir à tona, só pode ser concretizado a partir da experiência, né, a partir de buscar se concretizar na experiência de cada um, através do conhecimento. Né. Então, ele diz de juízos sintéticos a posteriori. Né. Isso grosseiramente em passando pela filosofia moderna e dessa virada. Né. Então, para concluir, é justamente essa ideia primeira da teoria do conhecimento moderno, né, graças a essa mudança de mentalidade. Né. Então, o primeiro passo que o ser humano deu, que o ser humano moderno deu, né, em desvencilhar-se da religião, né, que limitava, que restringia a sua liberdade, o seu modo de pensar numa sociedade teocrática. Agora, né, a base de uma nova sociedade é justamente o conhecimento. Né, e é esse conhecimento científico, né, tecnificado, aprimorado da técnica, que vai de fato ser a base da nossa sociedade atual. Né. Se nós temos hoje smartphones, né, internet 5G, aqui no Brasil ainda não, né? Mas toda essa parafernália tecnológica que nós temos, que nos ajuda muito, né? Sobretudo essa aula, né, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui graças a essa tecnologia em tempos de crise, né? Ela justamente tem, né, o seu aperfeiçoamento, né, no início da filosofia moderna. Né? Então, a primeira ideia que fica é que justamente, né, o ser humano agora ele é um ser humano autônomo, né? A existência depende de si, né? E o primeiro passo é elaborar um novo conhecimento a partir, né, dessa nova posição que o ser humano tem, né, no universo, no cosmos. E aí isso vai dar margem, né, para um sujeito que vai repensar a sua vida a partir de si, que vai dar base, né, para a elaboração de uma nova linguagem, né, para um novo tipo de sociedade que nós vamos ver no próximo vídeo, né, que justamente, né, agora, né, é uma sociedade que é regida pelo Estado de direito, né, livre, não mais teocrático, né, regido pelas leis que são feitas pelos próprios homens, né, não pelos próprios homens não, mas a religião tem o seu papel e tem a sua doutrina, e isso cabe à religião. E o Estado tem agora o seu papel e a sua função na sociedade. Então, é basicamente o que nós vivemos hoje, né? Que é um Estado laico, né? Não é um Estado mais religioso teocrático, sobretudo aqui no Ocidente. É verdade que no Oriente nós temos ainda, né, sociedades que são teocráticas. Tá certo?
Então, né, espero que esse material ajude, tá? Estou à disposição caso alguma dúvida, né? E façamos, né, e sigamos as recomendações que nos passam, né? Ficamos em casa, né, aproveitamos esse tempo para ler, para refletir, né, para de fato dar continuidade nos nossos estudos, né, e nós professores, de acordo com aquilo que for passado para nós na secretaria, vamos nos esforçar ao máximo para ajudar vocês, tá certo? Né, fica a dica, né? Fique em casa e aproveite, né? Logo mais estaremos celebrando, estaremos juntos, né, nessa aventura que é justamente essa aventura do conhecimento, né? Não apenas para alcançarmos notas, passarmos de ano, que é necessário, mas, sobretudo, buscarmos, né, nos tornarmos pessoas autônomas, com responsabilidade, né, que querem, de fato, fazer desse mundo um lugar melhor para todos. Até mais, saudações, paz e bem.